Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Sistec Informática. Hoje nós vamos dar sequência à nossa certificação da LPI 102, tá? Não é mais 101. 101 já acabou. Esse é o segundo vídeo da 102. Então a gente vai trabalhar agora continuando o vídeo da 102, tá certo? Bom, antes de começarmos o vídeo, eu quero inicialmente agradecer novamente a vocês por vocês estão sendo show de bola, estão sendo assim fantásticos, tá? A resposta dos últimos vídeos estão sendo muito gratificantes, tá? E encoraja cada vez mais a gente continuar o trabalho que a gente está fazendo aqui. Como eu te disse e como eu vou dizer sempre, há muita coisa para a gente ver em Linux, há muita coisa mesmo, tá certo? Os dois vídeos anteriores falando sobre MikroTik, Firefox e sobre o OpenVPN foi sugestão de inscritos. Se você tem alguma sugestão, tá certo? Deixa aí nos comentários, tá? Olha, eu gostaria de ver um vídeo falando sobre assunto X. E aí, se estiver dentro do escopo que a gente está trabalhando, a gente vai procurar fazer esse vídeo. Se eu conhecer o assunto, eu faço o vídeo rápido. Se eu não conhecer o assunto, eu vou dar uma estudada, levantada, vejo o que é que pode fazer, tá certo? E vamos tentar colocar no canal, tá? Lembrando que isso é um vídeo e um canal de troca de conhecimentos, tá certo? Eu tenho os meus, você tem os seus. Não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém ou você seja melhor do que eu, não tem certo nem errado. É uma troca de conhecimentos. Experiências que vocês tiveram não são as mesmas que eu tive e vice-versa, tá? Mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, tá, nós vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre a LPI, o objetivo 105.2. Vamos lá ao site da LPI, direto ao site da LPI, fazer a nossa tradução simultânea. Tá? Eu coloco sempre assim porque geralmente eu traduzo antes. Também tem peso 4 igual ao anterior, peso 4. Tá certo? Candidatos deverão ter a habilidade de personalizar scripts existentes ou escrever scripts simples usando Bash. Tá? Áreas de conhecimento. Usar a sintaxe do SH para fazer loops e testes. Usar um comando de substituição. Testar o retorno de valores para sucesso ou falha quando tiver ou outra informação provinda de um comando. Executar uma cadeia de comandos. Ter a condição de trabalhar com o superusuário. Selecionar corretamente o interpretador de comando com o uso do shebang, que é um dos primeiros assuntos que a gente vai falar. Manutenção da localização, dono e execução dos direitos de SUID nos scripts, tá? Aqui dentro tem os comandos, tá certo? Diferente do vídeo anterior, que lá no fim do vídeo eu acabei descobrindo que não estava gravando a tela do computador, eu tive que refazer o vídeo todinho e aí eu usei fotos dos slides. Dessa vez não, a gente vai usar o slide mesmo, já estou confiando ali que o aplicativo já está funcionando. Então vamos lá para os slides, certo? Então vamos trabalhar com a primeira questão. Lá na descrição ele fala o seguinte: você precisa entender o que é um shebang. O que é o shebang? Shebang na realidade é o hashtag, exclamação, hashtag, jogo da velha, o nome que você quiser usar. Ele com a exclamação, ele informa ao shell, ao Linux, tá? No caso seria ao Linux, qual é o shell que vai executar, ele vai tentar usar aquele shell que eu estou dizendo para executar o meu script. Geralmente tá lá, hashtag, exclamação, /bin /bash, /bin /sh. Então é esse shell que ele vai executar quando startar o script, tá certo? Antes de mais nada, café? Fazia tempo que eu não oferecia, né? Pois é, mas hoje eu lembrei. Há outros dois comandos que também está na relação que você precisa entender lá na LPI, na relação dos comandos da LPI, que são os dois pipes, os pipes paralelos, certo? O que é que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, se você lembrar do que aconteceu lá na 101, o que é que o pipe diz? O comando da esquerda manda informações para o comando da direita. Quando eu encontro 2, ele diz ao shell o seguinte, ele só vai executar o comando
da direita, ou seja, eu tenho um comando à esquerda e um comando à direita. Ele só vai executar o comando da direita se o da esquerda der erro. Tentei executar alguma coisa, não funcionou, ele parte para o comando da direita e vai executar. Aí eu tenho os dois comerciais, tá? Ele é justamente o inverso. Ele executa o da direita se o da esquerda não der erro. Em cima, o da esquerda deu erro, ele executa o da direita. Os pipes paralelos. Os dois comercial, ele vai executar o da direita se o da esquerda não der nenhum erro. Tendo em mente essas pequenas redirecionadores, a gente vai começar a ter o conceito, juntando com o conceito anterior de variáveis, certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho mais de alguns comandos de linhagem de programação, tá? Então vamos ler um comando chamado read. O que é que esse comando faz? O comando é bem interessante. Primeiro, você executou o script, botou lá ponto barra o nome do meu script, sh meu script, ou qualquer outro comando que faça a execução do meu script, que é ponto espaço, meu script também executaria. Para funcionar o ponto barra, o ponto espaço, tem que ter uma execução de um item antes, que ainda não chegou aqui, eu não vou adiantar, porque é quando chegar lá em permissão que a gente vai saber como é que eu consigo executar. Então boto lá, bash, meu script, tá? Ok. Aí ele encontra o comando, ele vai começando a fazer algumas coisas. Está lá um comando abaixo do outro, ele está executando, até chegou o comando, encontra a linha chamada read. Esse read diz o seguinte, ele para e espera que o usuário escreva alguma coisa. O que ele escrever, ele vai armazenar em uma variável. Nesse exemplo aqui eu coloquei resposta. Por exemplo, qual é o seu nome? Read resposta. Aí se o usuário colocar Zelezinho, e tecla enter, e embaixo eu boto echo dólar resposta, eu vou ter acesso à variável resposta e vou imprimir o nome Zelezinho, tá? Um outro comando que é usado é o comando sec, que ele é uma sequência numérica. O sec, você pode definir quando ele começa e quando ele termina. Esse exemplo, sec 210, ele vai contar do 2 ao 10. Então vai colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 10º, tá? A função do sec é essa, fazer uma sequência numérica. Esse aqui já é mais gordinho, é o comando teste. E esse teste pode estar junto do if, tá? O if vem depois. O comando teste é para testar uma condição. O teste na sua exemplo parametral é teste, parâmetros, que não é obrigatório, e o que eu estou testando? O que eu estou testando ele é mais obrigatório. Que parâmetros é esse? E aí vocês vão, tá todos aqui, certo? Eu vou falar um por um, mas eu vou dizer a vocês o mais usual. Testar se o arquivo existe, testar se o arquivo pode ser lido, testar se o arquivo pode ser gravado, testar se o arquivo pode ser executado, testar se uma pasta existe, testar se é um link simbólico. Tudo isso pode ser feito com teste. Ele vai devolver duas informações, 0 ou 1. 0 e verdadeiro é a mesma coisa. 1 e falso é a mesma informação, tá? O parâmetro "-b", e eu colocando um arquivo, ele vai procurar ver se aquele arquivo é um arquivo de bloco ou bloco device. O parâmetro "-c", e não mais o nome de um arquivo, ele vai procurar saber se aquele arquivo é um arquivo do tipo caractere. Não confunda tipo caractere com o tipo ASCII, são duas coisas diferentes, tá? O parâmetro "-d", que é o mais comum, é verificar se aquele tipo de arquivo, se o arquivo que eu estou informando é um diretório, tá? O é que se é um arquivo e se esse arquivo existe, tá? Aqui eu estou fazendo uma comparação, N1 - EQ equals, igual a N2. Se N1 for igual a N2, a resposta é verdadeira. Se o N1 não for igual a N2, a resposta é falsa, tá? "-f" é diferente de "-e". "-f" é se é um arquivo. "-e" se é um arquivo e ele existe, tá? "-w". "-w" é se o arquivo pode ser gravado. E "-r" ele é um arquivo que pode ser lido. Por exemplo, teste "-r /etc/f astab". Se nesse arquivo você poder ler, a resposta será verdadeira. Se nesse arquivo a resposta não poder ler, ela será falsa. E aí vamos ter dois comandos de criação de laços. São laços condicionais. Esse aqui é um laço condicional que tem início e fim.
o outro é um laço condicional que tem início e fim também, mas um trabalha com uma coisa pré-fixada, que é o for. E o laço do próximo laço é um laço que trabalha sobre uma identidade lógica. No meio do caminho ela pode ser trocada. O for, ele tem uma coisa interessante. Eu preciso do for, eu preciso ter uma variável que vai receber o valor do for, certo? Em uma condição, tá? E aí eu crio um laço. Eu crio um começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Tem o for, a variável, e me dou a condição dele, tá? Depois disso eu executo o do, tá certo? Como está no exemplo aqui. Entre o do e o done, eu tenho que botar o comando que eu quero que ele execute, tá? mkdir, echo, teste -d se o arquivo, se a pasta 1 ela existe. Se ela existir, ok, não faz nada. Mas se ela não existir, cria essa pasta, certo? Aqui tem um exemplozinho bem simplório, vou botar aqui, ó. For de i, a variável que vai receber a cada vez que o for encontra o do, ele desce procurando o dono. A cada vez que ele retorna, ele soma com mais um, mais um, mais um, mais um, certo? Que ele botou for de i em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do, o que ele faz? Echo dólar de i. Então ele vai imprimir tudo que tiver na variável i. No caso aqui ele vai contar de 1, de 0 até 6. Tá? Lembrando um detalhe importante. Linux começa tudo pelo número 0. Na realidade o início de tudo é o 0. O começo de tudo é que é o 1. É meio engraçado, né? Mas o início de tudo é o 0. Um cronômetro no teu telefone, um cronômetro no teu celular, ele começa com, ele vai ter o início, vai ter o início 0. Começa quando vira 1. Quando vira 1 ele começa, mas o início dele é 0. E todo início de Linux é 0. Essa é uma herança que vem do Unix, tá? Então ele encontrou o do, encontrou o done, no meio ele vai executar. O while tem a mesma ideia. A diferença é que agora a minha condição é uma verdadeira ou falsa. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Essa condição ela vai retornar verdadeiro ou falso. E a primeira vez que o while entra, ele executa aquela primeira vez. Tá? Então esse comando será executado pelo menos uma vez. Entrei, chequei, retorno minha condição. Se a minha condição continuar sendo verdadeira, eu fico preso nesse while o tempo todo até essa condição ser uma condição falsa. Falsa no teste da condição, tá? Aqui tem um exemplozinho. Shebang /bin/bash vai tentar usar o comando bash. Criou duas variáveis que aí já criou de desacordo com o sistema, com o LPI pend. Esses counter e o factorial tem que estar maiúsculo para não ter problemas chocando com variáveis do sistema, tá? Aí ele bota while faça enquanto o $counter, ou seja, o valor de counter seja menos GT. GT é greater than, maior que 0. Ele executa, certo? Então, então o que ele faz? Ele vai pegar a linha do factorial e vai dizer que o factorial é multiplicado pelo contador. Quem é o factorial? É 1. Contador é $1. $1, depois eu explico o que é isso. O counter vai ser o counter é menos 1. E ele vai ficar dentro desse looping até o counter for maior do que 0. Enquanto o meu counter for maior do que 0, estou lá rodando. Certo? E aí tem um done que encerra, certo? Depois dá um echo $factorial e ele vai imprimir o valor que o final que o factorial recebeu, certo? Isso é uma ideia do looping. O looping fica dentro dele enquanto essa condição aqui for verdadeira. Exec. O exec é o seguinte: cada vez que você inicia qualquer coisa em Linux, Firefox, LibreOffice, esse aqui que é o Impress que está trabalhando com as telas, terminal, ele cria um novo processo, uma área de trabalho, adiciona um novo processo e ali ele vai ficar trabalhando de acordo com o processo que foi criado pelo aplicativo, tá certo? No exec não, se você executar ele, botou exec Firefox num terminal gráfico, ele vai fechar o terminal gráfico, ele vai assumir tudo daquele terminal, tá certo? Sem criar um novo processo, ele vai receber o processo que aquele criador tem e vai executar em cima dele, tá? Bom, gente, e com o exec, a gente encerra o 105.2. Esse é bem pequenininho, é pequenininho, mas importante, mas é pequenininho, tá? Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Primeiramente, chegou até aqui, só tenho que dizer a você muito obrigado. Você é um interessado em ser certificado, para poder chamá-lo de colega, pelo menos no nível 1.
tá? Então, neste caso, o que a gente vai fazer aqui? O vídeo vai ficar por aqui, tá certo? Se gostou, like. Se não é inscrito, é novo por aqui, botãozinho vermelho aí do lado, cara. Tá logo embaixo, no canto direito do vídeo. Inscreve lá, marca no sininho. Quer comentar alguma coisa? Não entendeu? Comenta aí. Comenta aí que essa lista é a lista de certificação, tá certo? Coloque Jesus no seu coração, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.